Estudar antecipadamente para concurso é fundamental para quem almeja conquistar uma vaga. Mas será possível estudar antes do edital ser publicado? Essa é uma dúvida comum entre os concurseiros, por isso, nesse episódio, você vai aprender algumas dicas de como estudar antes mesmo de saber o conteúdo do edital do concurso. Se existe uma data perfeita para começar a estudar, esse dia foi ontem. Eu quero que você entenda que é muito importante começar já. Você não precisa esperar o edital ser publicado para começar a sua preparação, já que a partir do momento em que o edital for publicado, você terá entre 2 e 3 meses até a data da prova. Quanto antes você começar a estudar, mais tempo você terá para estudar todo o conteúdo que vai ser cobrado na sua prova, para então, quando o edital for publicado, estar somente a estudar o conteúdo novo e fazer os seus devidos ajustes nos estudos. Eu sou o Pablo Amorim, sou mestre em concursos aqui do Dicas Curtas. E semanalmente eu trago nesse podcast várias dicas e informações para ajudar você a ter alta performance nos seus estudos e conquistar mais rápido a sua aprovação. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o Mestre em Concursos do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. Se existe uma combinação explosiva, ela é muito conteúdo e pouco tempo para estudar. Esses ingredientes costumam representar uma tragédia anunciada de frustração e resultados ruins nas provas de concurso público. Se eles forem alinhados a muita desorganização, eles representam um caos, situação que você deve evitar a todo custo. Por isso, em todos os nossos episódios aqui no Mestre em Concursos, o nosso podcast semanal, nós sempre afirmamos a importância de começar a estudar com bastante antecedência, além de ter uma rotina de preparação organizada. Use as estratégias que você tem aprendido aqui conosco e comece a estudar antes da publicação do edital do concurso. É muito importante que você inicie os estudos com o máximo de antecedência possível, de preferência comece hoje. O motivo para isso é bem óbvio. A quantidade de assuntos a serem estudados para conseguir um bom resultado dos concursos mais top de linha é enorme. Portanto, quanto antes você iniciar a sua preparação, mais chances você tem de conseguir abranger todos os conteúdos a serem estudados. O quadro mais comum é os estudantes esperarem a publicação do edital para começar a estudar, momento em que se dão conta de que pode ser tarde demais. É nesse momento que muitos acabam desistindo e chegam no dia da prova tentando a sorte, ou talvez até tentem ler o máximo possível de conteúdo, tornando o estudo muito superficial e com pouquíssimas chances de aprovação. Seguindo a lógica de esperar o edital ser publicado para começar a estudar, eu quero te mostrar mais alguns motivos para que você entenda que isso é um erro fatal. Muitos estudantes consideram imprudente e inseguro estudar sem o edital. Afinal, não existe uma data certa para que as metas de estudo sejam cumpridas, e isso cria um vazio na preparação. Mas essa é uma crença que precisa ser desconstruída o mais rápido possível, pois a publicação do edital não é o estímulo que fará você estudar. Seu maior incentivo deve ser a sua determinação em conquistar a sua aprovação. O estudo pré-edital é uma das principais peças do quebra-cabeças da aprovação em concursos, pois te proporciona segurança por estudar os conteúdos com mais chance de serem cobrados na prova com antecedência. Se você não sabe como montar o seu cronograma de estudos, saiba que essa é uma pergunta que todo concurseiro se faz, ou pelo menos deveria fazer. Pois a forma como você organiza sua sequência de estudos é importantíssima para que todo o conteúdo necessário seja estudado a tempo, até mesmo para que você não desanime com a mínima possibilidade de não dar conta de tudo. É como eu falei, o cenário ideal é que você comece a estudar o quanto antes e que finalize o estudo bruto antes mesmo da liberação do edital. Então, quando ele for publicado, todo esse conteúdo já terá sido estudado e aprendido, para então você dedicar o seu tempo até a data da prova para estudar conteúdos mais específicos que constem no novo edital. A partir daí é só finalizar essas diferenças que não costumam ser maior do que 20% do conteúdo em relação ao edital anterior, e fazer as suas revisões conforme foi aprendido nos episódios anteriores do nosso podcast. Portanto, se você perdeu qualquer um dos episódios, volte e ouça assim que encerrar por aqui. Além disso, essa estratégia vai permitir que você tenha um planejamento adequado de acordo com o seu tempo disponível para estudos diariamente, além de englobar as atividades de leitura, resumos e revisões programadas, além da revisão de exercícios. Outro ponto importante é variar as matérias dentro do mesmo dia.
pois isso ajuda a reduzir a carga de estresse por estudar uma mesma matéria por um longo período de tempo. Nesse ponto, eu acredito que você já tem entendido a importância de estudar com bastante antecedência. Porém, deve estar se perguntando quais matérias escolher para estudar. O recomendado aqui é fazer uma análise dos últimos editais e das últimas provas e observar o conteúdo que vem sendo cobrado nelas. O intervalo entre 5 e 10 provas anteriores é mais do que suficiente para se realizar esse estudo. Dessa forma, você não perde tempo estudando um monte de conteúdo que tem poucas chances de cair na prova. Você deve classificar as matérias de acordo com as vezes em que ela foi cobrada em provas anteriores, atribuindo maior peso àquelas que caíram mais vezes. Além disso, algumas disciplinas são tradicionais em concurso público. Por exemplo, legislação trabalhista para o concurso do TRT, direito eleitoral para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral ou legislação de trânsito para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Nós ainda temos o pacote língua portuguesa, redação, raciocínio lógico, informática, direito constitucional e direito administrativo, que são cobrados na maioria absoluta dos concursos. Se você ainda não tem a experiência necessária para realizar o estudo prévio dos editais anteriores, começar estudando esse pacote básico pode ser uma boa solução, pois você vai criar uma base de entendimento para as demais matérias de legislação. Antes de encerrar esse episódio, eu gostaria de trazer mais algumas recomendações muito importantes sobre uma preparação antecipada. Não é a primeira vez que eu toco nesse assunto aqui no podcast, mas eu gostaria de reforçar a importância de resolver provas anteriores por 2 motivos. O primeiro é que você passa a conhecer como os assuntos são cobrados nas provas. O segundo motivo é simplesmente conhecer o estilo da banca organizadora que irá realizar o seu concurso. Ao resolver provas anteriores, você conhece o padrão de perguntas e respostas, além da maneira como a organizadora elabora as questões. E falando sobre a banca organizadora, elas costumam ter estilo próprio de abordagem das matérias. São diferenças sutis que podem trazer pegadinhas que te induzem ao erro. Você quer ir além do conteúdo desse podcast e acelerar ainda mais a sua aprovação? Eu preparei um guia de estudos exclusivo que mostra as 5 dicas comprovadas para passar em concursos e que vai te ajudar a estudar da maneira correta para buscar a sua aprovação mais rápido no concurso dos seus sonhos. Para ter acesso a esse material exclusivo, acesse o meu site www.centropreparatório.com.br e faça o download totalmente gratuito. O link vai estar na descrição desse episódio. Agora é hora de revisarmos todo o conteúdo do episódio de hoje. Nós começamos abordando a importância de realizar um estudo antecipado, ou seja, antes mesmo da publicação do edital do concurso. E se você estivesse perguntando quanto tempo estudar antes do concurso, a resposta é simples: comece hoje. Em seguida, você aprendeu que esperar o edital ser publicado é um erro, pois estudar somente depois da sua publicação gera uma série de efeitos colaterais. Então nós passamos a conversar sobre como montar o seu cronograma de estudos com antecipação do edital, para que não haja acúmulo de matérias nem um estudo superficial devido ao pouco tempo entre a data de publicação do edital e a data de realização das provas. Uma outra pergunta clássica é: quais matérias devo estudar antes do edital ser publicado? Nós aprendemos 2 maneiras de fazer essa seleção, que foi realizando um estudo prévio das provas anteriores, além de uma opção de pacote básico de conteúdo para quase todos os concursos. Então, para finalizar, fiz questão de passar algumas recomendações gerais de estudo, principalmente no que tange o estudo antes da publicação do edital do concurso. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe dicas curtas em suas redes sociais. E caso você fique com alguma dúvida, me procura no grupo do Mestre em Concursos no Facebook, pois estarei à sua disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Mestre em Concursos no Spotify e no Deezer. Agora um anúncio muito importante. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais, fazendo parte do grupo de apoiadores do Dicas Curtas. Com incentivos a partir de R$1 por mês, você vai ajudar o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador,
Basta acessar o site apoia.se/dicas curtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Mestre em Concursos. Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.